Gênesis capítulo de número 13. Quantos acharam, por gentileza, digam eu achei. Diz assim a palavra do Senhor. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Diga, Ló foi com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitasse juntos, porque era muito os seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Neste tempo os cananeus e os ferezeus habitavam a terra. Disse Abraão a Ló: não haja mais contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparta de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu toda a terra da campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina e partiu para o oriente, separando-se assim um do outro. Vamos ler também o versículo 14 para parafrasear o texto. Versículo 14 do mesmo capítulo 13 diz o seguinte: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. E você pode se assentar aí, dando glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler está fazendo menção de um personagem bíblico que é muito conhecido, a saber, o grande patriarca chamado Abraão. Quem é que nunca viu a história de Abraão? Quem é que nunca ouviu falar de Abraão? A Bíblia vai atribuir pelo menos 2 títulos a Abraão. O primeiro título que Abraão recebe é o título de pai da fé. Abraão vai ser justificado pela sua fé. Ora, pastor, o que é fé? Segundo Hebreus capítulo 11, o conceito de fé é que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé é isto: é você crer naquilo que ainda não aconteceu. É você crer mesmo que ninguém mais acredita. É você crer que o caminho vai surgir quando não há caminho algum. É você crer que a porta já está aberta quando não se há porta nenhuma. Isto é fé. Abraão vai ser justificado por causa de sua fé. O segundo título que Abraão recebe é o título de amigo de Deus. Deus vai revelar coisas para Abraão que não revelou para mais ninguém. Deus vai fazer promessas na vida de Abraão que não fez para mais ninguém. E isso é ser amigo. Porque para um amigo você conta coisas que geralmente você não contaria para outras pessoas. Em um amigo você confia de verdade. O amigo sabe o segredo um dos outros. O amigo conhece o seu outro amigo intimamente. Esse era o nível de relacionamento entre Abraão e Deus, entre Deus e Abraão. A vida deste personagem foi marcada
pelas suas escolhas. A vida de Abraão é marcada pelas suas escolhas. E é bem verdade que as nossas escolhas, de fato, irão determinar aonde nós vamos chegar. Preciso repetir isso aqui. A minha, a tua, a nossa escolha irá determinar aonde nós chegaremos. A vida de Abraão é marcada pelas suas escolhas, porque Abraão escolhe de fato escolher servir a Deus. A escolha de Abraão vai mudar tudo. A escolha de Abraão vai mudar o seu contexto de vida, porque Abraão escolhe servir a Deus em um ambiente que não era favorável para alguém servir a Deus. Haja vista que Josué capítulo 24, verso 2 diz que os pais de Abraão moravam além do Eufrates e viviam em um contexto idólatra. Há uma tradição que diz que o pai de Abraão era construtor de deuses. Abraão vem de um lugar, de uma terra politeísta. Abraão cresce em uma cidade chamada Ur dos Caldeus. Alguns arqueólogos escavaram este lugar e descobriram que esta cidade era uma cidade muito movimentada. Era uma cidade comercial. Era uma cidade que tinha muitas festas. Era uma cidade badalada, usando a linguagem de hoje. Então logo, o ambiente que Abraão cresce, o ambiente em que Abraão está situado, não é um ambiente propício, favorável para alguém servir a Deus, porque aqui Abraão tinha tudo para permitir que o ambiente viesse a influenciar em quem ele se tornaria. Porém, Abraão não permite que isso aconteça, porque aqui não é o ambiente que influencia na vida de Abraão. Pelo contrário, é Abraão que influencia no ambiente. Porque a vida cristã é assim, nem sempre você tem a capacidade de escolher qual é o ambiente que você vai estar. Você pega transporte público para ir trabalhar. Você, em muitos dos casos, não tem a oportunidade de escolher a empresa que você vai trabalhar, as pessoas que vão estar juntas a você naquele ambiente. Porém, Abraão toma uma decisão. Pastor, qual é a decisão? A decisão de ser diferente no meio dos iguais. Porque aqui não é o ambiente que vai determinar em que Abraão vai se tornar. Não é o ambiente que influencia na sua realidade. Pelo contrário, é Abraão que influencia no ambiente. Eu já quero liberar uma palavra profética na vida de quem crê. Naquele ambiente a qual você está, sim, naquele ambiente hostil, aonde tem pessoas que não servem a Deus, você não será influenciado. Pelo contrário, é você que vai mudar o negócio lá. É você que vai mudar o ambiente daquela empresa. Diga glória a Deus, irmão. É você que vai mudar o ambiente daquela escola. Diga glória a Deus, irmão. Se você pega essa palavra, porque o ambiente não define quem você é. O ambiente não determina quem você será. Eu fiz uma escolha de servir a Deus. Você fez uma escolha de servir. Nós fizemos uma escolha de... É por isso que estamos aqui nessa noite. Quantos acreditam nisso? Não é o ambiente que influencia na vida de Abraão. Pelo contrário, é Abraão que vai influenciar, porque ele vai crescer em um ambiente hostil, um ambiente idólatra. E a crença era a seguinte: assim como o pai seguiu por um caminho, a tendência era o filho seguir pelo mesmo caminho, por causa do contexto familiar. A tendência era Abraão ser igual ao seu pai. A tendência era Abraão ser um construtor de ídolos estranhos. Porque num contexto familiar, quando o pai é carpinteiro, a tendência é o filho ser carpinteiro. Quando o pai é militar, a tendência é o filho ser... Não é uma regra. A tendência é os filhos seguir os mesmos caminhos de seus pais. Só que Abraão está dizendo: não, na minha vida vai ser diferente, porque eu escolho servir a Deus.
Não é porque o meu pai foi por este caminho que eu preciso ir. Pega essa aqui, irmão. Não é porque alguém na tua casa foi por um caminho que necessariamente você precisa ir pelo mesmo caminho. Não é porque o teu primo seguiu aquele caminho que você precisa seguir. Não, não, não. Na vida de quem Deus tem promessa é diferente. Na vida de quem Deus dá, sube a calma. Na vida de quem Deus tem propósito é diferente. Você fez uma escolha, né? Ele cresce em um ambiente nada favorável, só que ele escolhe servir ao Deus verdadeiro. Quantos escolheram aqui nessa noite? Abraão está nesse contexto, está nesse ambiente. Quando Deus aparece e faz uma promessa, Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, é o seguinte, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. A proposta de Deus aqui não está muito clara. Não. A proposta de Deus aqui não é muito esclarecida. Também não. Porque Deus aparece para ele e manda ele deixar o contexto familiar. Deixar a zona de conforto. Porque uma coisa é você estar num lugar onde você conhece todo mundo, onde todo mundo te conhece. Quando o negócio estreitar é só recorrer, não é assim? Estreitou, você liga para a mamãe. Estreitou, você lembra de papai. Ora por mim aí, mamãe. Intercede por mim aí, papai. Por quê? Porque uma coisa é quando você está em um lugar aonde todos te conhecem. Abraão está muito bem aonde ele está. Abraão tem família, Abraão tem terra, Abraão está cercado por pessoas que ele ama e por pessoas que também amam a ele. Só que Deus aparece para Abraão dizendo: Abraão, eu vou mexer com você um pouquinho. Como? Vou te tirar da zona de conforto. Quantos estão preparados para Deus mexer as coisas? Quantos estão preparados para Deus tirar da zona de conforto? Por quê? Porque Deus, quando quer fazer cumprir promessa na vida de crente, Ele move certas coisas de lugar. Oh, Jesus amado! Deus, quando quer fazer cumprir promessa na vida de crente, Ele tira alguém da zona de conforto. Ele muda as coisas de lugar e inverte os contextos. Tudo por causa de uma promessa. A proposta não está muito clara. Pastor, por que a proposta não está muito clara? Porque Deus não revela tudo para Abraão. É como se fosse um tiro no escuro, irmão. Deus aparece para ele e diz: Abraão, sai da tua terra. Vou para onde? Não vou te mostrar agora. Só que você precisa tomar a decisão de sair. Para onde irei, Senhor? Para uma terra que eu te mostrarei. Pastor, por que Deus não revela tudo? Porque Deus é assim. Primeiro Ele vem com a promessa. Só que antes de fazer cumprir a promessa, Ele espera a atitude daquele que recebeu a promessa. Porque Ele não revela tudo. Porque Deus é assim. Como, pastor? Ele fala, você dá um passo e as coisas vão se esclarecendo conforme você vai caminhando. Como, pastor? Ele fala, você acredita, dá o passo e as coisas vão se tornando mais claras conforme você caminha, conforme você projeta, conforme você marcha, conforme você adora. Porque Deus não revela tudo, porque Deus espera certas ações das nossas partes. Deus é reagente. Como assim? Deus reage conforme eu ajo, Deus reage conforme nós agimos. A promessa saiu da boca dele. Agora, para a promessa se cumprir, é contigo, é contigo, é contigo, é... Oh, glória! Oh, maravilha! Por que, pastor? Porque no começo é assim. Como? Você não entende nada.
você não entende o porquê, você não entende o pra quê. Você chora, geme, passa a noite sem dormir, se perguntando: Deus, por quê? A gente não entende nada, irmão, e na nossa mente limitada gera uma confusão. Só que Deus está dizendo: você vai marchando e eu vou esclarecendo. Você dá um passo e eu vou abrindo a porta. Pega aí, você vai caminhando e eu vou esclarecendo as coisas. Você acredita e o resto deixa que eu faço cumprir, porque Deus é fiel para cumprir com aquilo que Deus faz uma promessa. Só que para isso Abraão precisa estar disposto a deixar certas coisas. Por quê? Porque a promessa não diz respeito àquilo que eu estou disposto a levar. A promessa diz respeito àquilo que eu estou disposto a deixar. Meu Deus, olha para esse crente que está do seu lado, pergunta a ele: o que você está disposto a deixar? O que você está disposto a abrir mão? Oh, glória! Porque todo mundo quer promessa, mas quase ninguém quer deixar certas coisas. Meu Deus, todo mundo quer promessa, mas poucos estão dispostos a deixar certas coisas. Deus está dizendo: não é de respeito àquilo que você quer levar, àquilo que você pode levar. Eu quero saber o que você está pronto para deixar, o que você está pronto a abrir mão para ver o cumprimento da promessa. Oh, glória! Pastor, como assim? Deus está dizendo: eu sei que não vai ser fácil deixar certas coisas. Por quê, pastor? Porque envolve sentimento, irmão, envolve cultura, envolve tradição. Mas Deus está dizendo: se você quer ver a promessa se cumprir, deixa certas coisas lá atrás, abra mão de certas coisas lá atrás, abandona certas coisas para ver o cumprimento da promessa. O que você está disposto a deixar? O que Deus pede para esse homem não é nada fácil, porque Deus está mandando ele sair da zona de conforto, abrir mão de terra, abrir mão de parente, abrir mão de dinheiro. Só que quem quer ver a promessa se cumprir não liga para a terra. Quem quer ver promessa se cumprir não liga para dinheiro em certos contextos. Quem quer ver promessa se cumprir abre mão de sentimentos, porque não é sobre sentimento, é sobre propósito. Porque se fosse sobre sentimento, irmão, sentimentos oscilam. Uma hora você está alegre, outra hora você está triste. Uma hora você está feliz, outra hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Se fosse sobre sentimento, a gente já tinha parado. É Deus dizendo: não é sobre sentimento. A questão não envolve sentimento, a questão envolve o propósito, que fala mais. Diga para esse irmão que está do seu lado: o propósito vai falar mais alto que sentimento. Diga para ele: não olha para o sentimento, olha para o propósito. Porque se você fosse olhar para sentimento, nem aqui você estava. Se você fosse olhar para sentimento, você já tinha parado há muito tempo, por causa das feridas, por causa das lágrimas, por causa das pedradas. Só que o propósito fala mais alto. O propósito nos mantém de pé. O propósito nos faz abrir mão de certas coisas para alcançar algo maior. Deus está pronto para saber se Abraão está disposto a abrir mão de terra, abrir mão de parente, para alcançar coisas maiores. Deixa eu ver quantos pegam isso aqui. Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão não hesita e vai. Só que ele vai cometer um erro. Pastor, qual o erro que ele comete? Deus mandou deixar a terra, sim ou não? Deus mandou deixar todo mundo, sim ou não? Só que Abraão leva Ló. O texto diz que Ló vai com ele. Eu não vou mentir, irmão. Eu no lugar de Ló faria a mesma coisa. Por quê? Porque Ló não é bobo, Ló é oportunista. Como assim, pastor? Ló escolhe andar com quem tem promessa. Como, pastor? Ló não escolhe andar com qualquer um. Pega a visão aí, irmão.
Ló não vai andar com caluniador. Não, Ló não escolhe esse tipo de gente para fazer aliança. Ló não vai andar com fofoqueiro. Não, Ló não escolhe esse tipo de gente para botar dentro da casa dele, gente que fala mal dos outros. Sabe aquele tipo de gente negativa, irmão, que só sabe falar mal dos outros, que só sabe ver defeito em tudo? Não, Ló não escolhe andar com esse tipo de pessoa. Ló escolhe andar com quem tem promessa. Ló escolhe andar com quem tem aliança com... Oh, meu Deus do céu. Olha para esse vaso que está do seu lado e diga para ele: anda comigo. Diga para ele: cola comigo porque eu tenho promessa. Anda comigo porque eu... Eita. Ló vai com Abraão. Só que Abraão está cometendo um grande erro. Está levando quem não deveria ser levado. Abraão vai levar Ló consigo. E a partir daí, Deus não fala mais com Abraão. Deus fica em silêncio em relação a Abraão, porque ele está levando na bagagem quem ele não deveria levar. Está andando com quem ele não deveria andar. Só que essa aliança aqui, até um certo ponto, e eu digo até um certo ponto, foi benéfica para ambos os lados. Por quê, pastor? Porque o texto diz que Abraão cresce. Abraão possui gados, terras, dinheiro, ouro, prata, tendas. E Ló, pastor, também gados, dinheiro, ouro, prata e tendas. Abraão cresce, Ló também cresce. Só que esse crescimento aqui começa a gerar algumas frustrações no coração dos pastores de ambos os lados. Por quê? Porque o espírito de contenda começa a tomar conta do ambiente. Por que espírito de contenda, pastor? Porque antes do crescimento, Jesus amado, antes do crescimento a convivência era boa. Antes do crescimento, eles sabiam conviver muito bem, sabiam viver em harmonia, em comunidade, em comunhão. E tem gente que acima, antes do crescimento, é uma humildade, que glória a Deus, irmão. Antes do crescimento, só que é só Deus dar o crescimento, irmão, pelo amor de Deus. Tem gente que só sobe para a cabeça, minha irmã. Tem gente que o crescimento sobe a cabeça. O crescimento, tem gente que não sabe lidar com o crescimento. E para crescer você tem que se preparar. Vou repetir: até para crescer exige preparação. Preparação emocional, preparação psicológica. Porque tem gente que é só crescer, já começa a arrumar contenda, não consegue mais conviver. Mas aqui está repreendido esse espírito no nome de Jesus. Abraão cresce, Ló também cresce. E o texto diz que há uma desavença entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Só que mesmo assim Abraão não quer enxergar a realidade e a verdade. Por quê? Porque Ló é parente, irmão. Lá na frente ele mesmo vai dizer: olha, Ló, nós somos parentes, chegados. Existe um vínculo entre nós. Abraão não quer enxergar a realidade, porque por mais que a gente se importa com certas pessoas, precisamos deixá-la aí. Por mais que a gente ama certas pessoas, precisamos deixá-las caminhar com as suas próprias pernas. Por quê, pastor? Porque se Abraão não quebra essa aliança, ia ter morte. Abraão não ia poder mais crescer, porque a terra não ia produzir para ambos os lados. É como se Deus dissesse assim: olha, tem alianças que a gente precisa quebrar, tem pessoas que a gente tem que deixar ir. Deus está querendo tirar e a gente está querendo manter.
Tem certas pessoas que a gente precisa parar de andar. Tem certas pessoas que a gente precisa deixar caminhar com as suas próprias pernas. Por quê? Porque se mantermos esse tipo de aliança, vamos impedir ela de crescer, nós também vamos parar de crescer. Ele não quer enxergar a verdade por causa do contexto familiar. E a verdade é que se a gente envolver sentimentos em relação a certas coisas de Deus, o negócio vai ficar estreito. Se a gente levar em consideração o contexto familiar, porque há momentos que Deus está mandando corrigir, e você não corrige porque é parente. Deus está mandando você chamar atenção e você não chama porque é chegado. Só que Deus está dizendo, não leve em consideração. Porque se essa aliança aqui não for quebrada, a situação vai ficar caótica. E o texto diz que a situação fica insustentável. Como assim, pastor? Ou vai ou racha, irmão. Ou encerra por ali, ou o negócio vai piorar. A situação fica insustentável. E Abraão precisa tomar uma decisão. Qual, pastor? De deixar Ló ir embora. E a grande verdade é, Deus não vai tirar Ló. Deus não vai arrancar Ló do contexto. É como se Deus dissesse assim, Abraão, você arrumou o problema, você que precisa resolver. Por quê, pastor? Porque tem problemas que a gente arruma com as próprias mãos. Urabaia sebra fá. Tem prova que a gente vai lá e Jesus, vou entregar tudo nessa noite, irmão. Arruma a prova com a própria mão e ainda temos a coragem de esperar que Deus resolva. É como se Deus dissesse, campanha não vai resolver, oração não vai resolver, porque Deus não vai fazer aquilo que eu que preciso. Não, pelo amor de Deus, Deus não vai resolver um problema que eu preciso resolver. É como se Deus dissesse, você arrumou, você resolva as suas questões. Porque a verdade é que a gente se acomoda em certos contextos, cruzamos os braços em certas circunstâncias, em coisas que são para nós resolvermos, e ainda temos a coragem de tentar barganhar com Deus. Ainda temos a coragem de perguntar a Deus, por que Deus? E Deus está olhando lá de cima dizendo, toma vergonha, você sabe. Você sabe o porquê e está perguntando por quê. Como, pastor? Deus não mandou levar, levou porque quis. Deus não mandou fazer, fez porque quis. Pega aí, irmão. Deus não mandou falar, falou porque quis. Deus não mandou pegar, pegou porque quis. Levou, seja homem para resolver, Abraão. Você vai resolver o problema, Abraão. Deus está dizendo para alguém, não espera Deus fazer aquilo que você pode fazer. Não espera Deus fazer aquilo que é para você fazer. Deus não vai arrancar Ló. Tem porta que Deus não vai abrir, é você que tem que ir lá. Tem problema que Deus não vai resolver, é você que precisa resolver. Tem situações que Deus não vai fazer nada, você que precisa fazer. Abraão levou Ló e agora ele precisa tomar a decisão. E neste momento ele deixa sentimentos de lado. Ele deixa grau parentesco de lado. Porque uma coisa é você falar a verdade para quem você não se importa, para quem você não conhece. Outra coisa é você ter coragem de falar a verdade para quem você conhece, para quem é teu parente. E a lógica seria essa, irmão, a gente ser verdadeiro com quem a gente conhece. Não falar por trás, mas falar na frente. Para
quê, pastor? Para que haja mudança, para que haja conserto. Abraão toma uma decisão difícil, ele vai olhar para Ló e vai dizer: Ló, não vou brigar com você por causa de terra, não vou brigar com você por causa de dinheiro. Por quê, pastor? Porque ele foi liberto. Capítulo 12, Deus diz assim: Abraão, abra mão da terra. Ele abriu. Agora ele não tem dificuldade de abrir mão da terra por causa de Ló. Por quê? Porque ele foi liberto lá atrás. Porque a experiência que ele viveu lá atrás preparou ele para a experiência desse momento. Como assim, pastor? A experiência que ele viveu de deixar a terra trouxe ou gerou em Abraão um nível de maturidade suficiente para ele não precisar brigar por causa de terra, para ele não precisar brigar por causa de dinheiro, para ele não precisar brigar por causa de posição, para ele não precisar brigar por causa de oportunidade. Por quê? Porque ele é maduro o suficiente para entender que para cada um Deus tem um propósito. Quem tem maturidade não precisa brigar por causa de terra. Quem tem maturidade não precisa brigar por causa de posição, por causa de status. Ele não vai discutir com Ló. Ele simplesmente olha para Ló e diz: Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E tem mais, Ló. Escolhe para onde você quer ir. Isso aqui é forte, irmão. Por quê, pastor? Porque a tradição diz que o mais velho tem direito de escolha. O mais velho tem direito de escolha. Sendo mais velho, ele poderia escolher primeiro o lugar para onde ele queria ir. Só que quem tem maturidade, irmão, é diferente. Pastor, o que Abraão está fazendo? Abraão está abrindo mão de direitos. Abraão está abrindo mão da razão. Oh glória! Ei, Jesus, eu preciso falar isso aqui. E em certas discussões, irmão, em certas desavenças familiares, às vezes é necessário abrir mão de direito, abrir mão da razão. É como se Deus perguntasse: quer ser feliz ou quer ter razão, irmão? Quer ver o propósito ou quer ter razão? Abraão está dizendo: não, a minha maturidade é suficiente para entender que quem quer chegar lá tem que abrir mão da razão para poder chegar, tem que abrir mão de direitos para poder chegar, tem que deixar passar a vez para poder. Ai, irmão, pelo amor de Deus. Por quê? Porque vai chegar um momento que você vai ter razão, mas vai precisar ficar calado. Pega isso aqui, irmão. Você vai ter razão, mas não vai bater boca. Deus está olhando e está dizendo: eu sei que você está certo, mas fica em silêncio. Eu sei que a razão está com você, mas fica quietinho, porque eu vou te honrar. É no silêncio. Jesus amado, Uraia Sebrafá. A razão está contigo, mas para ver o propósito, abra mão de direitos, abra mão da razão, abra mão de tudo. Abra mão, Abraão. Abraão tinha o direito de escolher para onde ele queria ir, só que o texto diz que ele dá esse direito a Ló. Pastor, o que Ló faz? O texto diz que a primeira coisa que Ló faz é levantar os olhos. E essa expressão aqui é muito forte, irmão. Por quê? Porque Ló, a primeira coisa que ele vai fazer é levantar os olhos e olhar. O texto diz que Ló escolhe os melhores lugares, os pastos verdejantes, as campinas, porque olhando assim, Ló está dizendo: olha, você é bem sucedido ali, porque pelo que eu estou vendo vai dar certo. E aqui é que está o erro. Por quê? Porque ele está indo por aquilo que ele está vendo.
oh glória. Ele está indo por aquilo que ele vê, oh glória. Só que a Bíblia diz o contrário, Jesus amado. Pastor, o que a Bíblia diz? Que nós não vivemos por vista, vivemos por, oh glória. Oh glória, ele está indo pela vista. Crente não vive por vista. Pastor, como que crente vive? Qual é o combustível do crente? O que guia o cristão? Fé, 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 fé. Só quem tem fé aqui, só quem tem. Só quem tem fé aqui para crer, só quem tem. Orabra, xandaraia. Levanta a mão para pegar essa palavra, porque o mundo é levado por vista. O mundo, a sociedade é movida por aquilo que está diante dos olhos. Só que a igreja de Jesus não. A igreja é movida por fé, por fé, por fé, por fé, por fé. Deixa eu ver quem adora ele aí. Não é sobre aquilo que eu vejo, é sobre aquilo que eu creio, oh glória. Não é sobre aquilo que está diante dos meus olhos, é sobre aquilo que eu acredito, oh glória. Por quê, pastor? Porque quem tem promessa prospera aonde ninguém mais prospera. Quem tem promessa vira aonde ninguém mais vira, porque Ló escolhe Sodoma. Ló vai pela vista. Abraão está dizendo: vou permanecer aqui no lugar rochoso, no lugar pedregoso, porque a promessa não está sobre Ló, a promessa está sobre mim. Quem tem promessa, deixa eu ver quem tem. Só quem tem promessa fica de pé. Oramandara Súria. Lebra Kalashandara Bashandara Orabara Kandara Yasélia Alabra Kandara Machandara. A sociedade é movida por vista, porém a igreja de Cristo não. O que move a igreja não é vista, não é dinheiro. O que move a igreja não é a política e nem a politicagem. O que move a igreja, desde a igreja primitiva até os dias atuais, sempre foi e sempre será a fé. A fé, a fé, a fé, a fé, a fé. Oh meu Deus, eu vou falar fé até você adorar a fé. A fé, a fé, a fé, a fé nos move, a fé nos faz chegar, a fé nos faz fazer, a fé nos faz prosseguir, a fé nos garante, a fé nos move, a fé nos envolve, a fé nos impulsiona, a fé nos levanta, a fé nos releva, a fé nos exalta. Oh meu Deus, deixa eu ver quem tem fé aqui, deixa eu ver quem tem fé aqui, deixa eu ver. Abraão, você vai prosperar aonde ninguém mais prospera. Você vai romper aonde ninguém mais rompe. Oh meu Deus, tem alguém adorando ali porque entende. Alaia Súria Candarábia Urabracandaraia Ceia. Deus estava em silêncio, mas o texto diz no capítulo 13, versículo 14: e disse o Senhor a Abraão, quando? Depois que Ló se separou. Oh meu Deus do céu, é Deus dizendo: tem portas que só vão se abrir depois que você deixar Ló embora. Eu só vou dar resposta depois que você deixar Ló embora. Separa, porque Deus tem algo maior. Deixa eu ver só quem vai, deixa eu ver. Oh glória, só quem pode adorar. Só quem pode adorar. Porque Deus está dizendo: essa terra aí é tua. Você não precisou brigar, eu te dei nas tuas mãos. Uma coisa é quando eu discuto, quando eu brigo. Outra coisa é quando Deus está dizendo: estou te dando, é tua. Toma posse, estou te dando, é tua. É tua.
Fecha os olhos aí agora, vai. De vida eterna, o que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Declare o que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida? De milagre aqui, quantos vão viver um tempo de milagre? Há uma nova história de Deus sobre a tua vida, há um novo tratar de Deus sobre as nossas vidas. Depois que Abraão decide deixar Ló, as coisas mudam. Deus fala com ele, Deus renova a promessa. Oh glória! Se necessário for, deixa Ló de lado, irmão. Abra mão daquilo que te limita, abra mão daquilo que te prende. Se prepare para avançar para algo novo, em rumo a algo maior de Deus. Há uma expectativa de Deus sobre a tua vida, Abraão. Há uma expectativa de Deus sobre a tua vida. Há uma expectativa de Deus sobre você, sobre o teu ministério, sobre a tua chamada. Você não pode parar por causa de Ló. Você não pode parar por causa de ninguém. Você não pode parar por causa de contextos. Deus está dizendo, você não vai parar, você vai prosseguir. Deixa Ló ir embora, porque a promessa faz valer a pena. Oh, glória! Só quem pode aplauda ele, vai. Como na mão, no teu poder. Aleluia, Jesus. O Senhor é fiel, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso. Quando dizemos, Pai nosso que estás nos céus, o céu não é o tempo, não é o lugar, mas é a presença.
Frutifica a comunhão. Não se desligue do mundo espiritual. A presença continua. A presença ainda está aqui. Você está no céu. Você está no céu. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Erga as tuas mãos aos céus. Erga as tuas mãos aos céus. É comunhão. É família.